Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os meus colegas, os julgadores, a digna Procuradora Regional Eleitoral, os advogadas e advogados aqui presentes e servidores do Tribunal. Eu indago aos eminentes pares se há algum apontamento quanto à ata da sessão pretérita. Se não houver, proclamo aprovada. Anuncio aos eminentes pares, à Procuradoria e, enfim, aos advogados e advogadas que continuam adiados em razão do pedido de vista os processos pautados 2.1, 47.520, 64.695, 2.2 e o 43.494, 2.3. Ainda, isso é na pauta física. A pauta eletrônica, o processo 600.351, que é o item 1.1, portanto está adiado. Eu peço licença aos eminentes advogados, advogadas aqui presentes, e, aliás, eu consulto se é possível invertermos a pauta para darmos preferência ao processo de julgamento do colega Dr. Mário Cono. Eu sei que os senhores pediram sustentação oral e, obviamente, com pedido de preferência. Dr. Mário Cono, por favor. Anuncio, portanto, o processo da pauta eletrônica 600.975, propaganda, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, invasão do horário destinado a outro cargo do partido, coligação. O recorrente é o PSDB, PSB, PRTB, PSL. A parte recorrida é o DEM, o PSD, PDT, PSC, MDB, PMB. A parte recorrida é Carlos Henrique Baqueta Fávaro. O relator é o doutor Mário Roberto Cono de Oliveira, a pedido de sustentação oral. Com a palavra o relator. Bom. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Segue em Frente Mato Grosso, em desfavor da coligação Para Mudar Mato Grosso e do candidato Carlos Henrique Baqueta Fávaro, em face da decisão monocrática terminativa de mérito proferida por este magistrado, que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente, o qual aduziu que os recorridos teriam invadido tempo de propaganda eleitoral. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que houve propaganda eleitoral irregular, tendo alegado
que constitui propaganda eleitoral irregular a inserção de fala do candidato a Senado Carlos Fávaro, utilizando dos mesmos elementos da sua própria propaganda, inclusive pelo uso de mesma fonte, mesmos vestuários, mesmo fundo e mesmo início de mensagem, sendo essas claras evidências da ligação com a sua própria campanha e candidatura em momento inoportuno para tal. Ademais, destacou: desse modo, resta evidente a ocorrência da invasão por parte dos recorridos, devendo os mesmos serem condenados a proibir veiculação da propaganda irregular e, especialmente, a perda de tempo do candidato Carlos Fávaro por 9 segundos para cada desobediência do artigo 53A da Lei 9.504. Em seu pedido, pugnou pelo recebimento irregular processamento do recurso eleitoral, com seu julgamento procedente com a reforma da decisão monocrática terminativa. Por sua vez, a recorrida coligação para mudar Mato Grosso, em suas contrarrazões, alegou, em síntese, que a referida invasão somente restaria configurada caso o candidato utilizasse o tempo dos outros candidatos para exposição de seus projetos e ações políticas, o que não teria ocorrido. É o relatório. Aqui no caso, eu concedo a palavra ao digno advogado para sustentação oral. É o advogado da parte recorrida. Ou não? Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, cumprimento todos os membros dessa corte, excelentíssima senhora procuradora, demais servidores, colegas advogados e presente. Uma honra poder estar nessa tribuna, podendo trazer algum tipo de mensagem. Com relação ao caso aqui pautado, como bem relatado, ele se trata de representação acerca de uma suposta invasão cometida pelo candidato, ora recorrido, Carlos Fávaro, que no entendimento da defesa ele não ocorreu. Não ocorreu pelo simples motivo. Segundo a própria legislação, é permitido pedir, dentro do tempo de 25%, facultado, votos para os demais candidatos. E nada mais e nada menos, dentro do simplesmente 6 segundos, o candidato ele pede voto para todos os partidos que compõem. E por quê? Todos nós sabemos que a candidatura majoritária ela é importante num determinado pleito. Ela agrega, ela faz com que os candidatos proporcionais eles tenham mais substância, eles incorporam mais a sua eleição. Então, se baseia, há uma necessidade. Praticamente em todas as campanhas, os proporcionais requerem a presença do majoritário para esse pedido de voto. Conforme está na própria simples leitura aqui da degravação, que foi simplesmente ele pedindo voto para os deputados da sua coligação, aqui ele não está falando de projeto dele, aqui ele não está pedindo voto para ele, aqui ele não está trazendo nenhum tipo de plataforma, simplesmente, resumidamente, ele pede voto para os candidatos do PSD. Quem é, futuramente, que vai integrar as fileiras do partido? Os deputados. Da onde que nós tiramos a maioria das verbas públicas do fundo partidário? Os deputados. Ou seja, quanto mais deputados têm uma
um partido, mais fortemente ele está. Então, é claro, é notório que há uma requisição, sim, dos proporcionais, a busca das candidaturas majoritárias, que têm mais expressão, para que esses peçam respectivo voto. A jurisprudência também não, ela não destoa quando se o candidato majoritário ele ocupa aquele percentual permitido, e também quando ele não destoa, ele não retira ao próprio conteúdo da norma. Ou seja, quando ele não defende seu projeto, quando ele não pede voto para ele. E aqui é o caso. O candidato simplesmente ele pede voto para os candidatos do PSD. Ou seja, a jurisprudência, até trazida pelo o doutor relator, é muito clara que pode sim o candidato pedir votos para o partido. Não precisa pedir isoladamente para o candidato A, B, C, D. Eu entendo que o corpo é maior do que a parte. E o partido é maior do que aquela unidade de candidatura. Então, senhores membros dessa corte, acompanhando aqui o brilhante voto, a brilhante decisão do nobre relator, peço encarecidamente que essa corte mantenha a decisão nos seus próprios termos, dizendo da licitude da própria propaganda, porque ela nada tem de errado, ela nada tem de irregular, ela simplesmente é um pedido para os integrantes, ou seja, os candidatos do partido. Muito obrigado. Agradeço a intervenção do digno advogado. Ouça a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado, senhor presidente, doutos julgadores, insigne advogado que sustentou nessa tribuna, senhores e senhoras presentes, muito boa tarde. Bem, eu quero fazer uma alusão nesse processo ao que foi veiculado naquele dia em que foi feito o sorteio do tempo de campanha, de propaganda eleitoral. Naquele dia, estavam presentes alguns juízes dessa corte e o Ministério Público se fez presente também para alertar os partidos com relação à necessidade de respeitar o tempo de cada sistema. Nós temos o tempo do sistema majoritário e o tempo do sistema proporcional, veiculado em rádio e TV. E por que existe essa divisão? Existe essa divisão para oportunizar ao eleitor a percepção, para que ele tenha a percepção de que ele pode votar em candidatos da proporcional que não sejam os candidatos da majoritária. Então ele tem a opção, assim, dessa forma de divisão, de, por exemplo, escolher um candidato da majoritária que seja oposição de um determinado deputado estadual. E quando há a coligação e a junção de todos os candidatos ao mesmo tempo, ele poderia ser levado a pensar de que ele não tem essa opção. Então, isso está acostado na doutrina, a doutrina explica por que existe essa divisão e, portanto, há uma razão de ser para isso. E com todas as vênias ao entendimento do doutor relator, o que acontece aqui é que a legislação aponta que é possível, sim, que o candidato funcione e figure como apoiador, mas ele o fará nessa condição e não na condição de candidato. E nesse processo, o que aconteceu com o candidato Fávaro é que ele se apresenta exatamente nessa condição de candidato. Ele fala o seguinte: eu sou o Fávaro, candidato a senador. Quero pedir o seu voto aos candidatos a deputado estadual. Ele não diz, eu sou o Fávaro e quero pedir o seu voto. Ele não faz essa presunção de que as pessoas o conhecem. Ele se apresenta como candidato. E, portanto, o eleitor, além daquele tempo que viu o Fávaro lá na majoritária com os candidatos a senador, os seus opositores, ele também é novamente lembrado de que o Fávaro é, então, candidato. E os outros candidatos a senador não têm essa oportunidade. Então, há uma quebra da isonomia aqui, porque o candidato Fávaro reaparece no vídeo e os outros não. E pode parecer uma questão de só menos importância, porque
de fato, é uma inserção muito curta, são 6 segundos, mas o que isso tem implicado? E às vezes as decisões da corte são pedagógicas e dão recados ao eleitorado, né? E aos candidatos também. Isso tem implicado que hoje nós temos diversos candidatos invadindo o tempo. Então, após a não concessão da liminar, o Ministério Público também ajuizou uma ação no mesmo sentido também com relação ao candidato Fávaro, e ele tem persistido nessa conduta, entendendo, então, que ele não está invadindo o tempo. E a resolução 23551 do TSE é muito clara quando ela trata do assunto. Ela diz que é possível a inserção de depoimentos de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda da candidatura majoritária e vice-versa, registrado sob o mesmo partido político ou coligação, e aí vem a restrição, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que concedeu o tempo, e não exceda 25%. Então, se o candidato Fávaro tivesse exclusivamente pedido os votos aos candidatos a deputados estaduais, não haveria nenhum problema, desde que ele não ultrapassasse os 25% do tempo. Acontece que ele se apresenta como candidato, lembra o eleitor que ele é candidato, ele já apareceu lá no momento dele, quando ele apareceu como candidato à majoritária, com os outros candidatos ao Senado, ele reaparece no vídeo, tomando o tempo dos candidatos à proporcional, para relembrar o eleitor que ele é, sim, candidato. Portanto, é uma clara invasão de tempo. Não é necessário que ele peça voto para ele. É a mera invasão de tempo como candidato. É isso que acontece. E o que nós ouvimos, eu tenho certeza que os insígnios julgadores também devem ouvir isso dos cidadãos e na comunidade, é que a todo tempo as pessoas querem renovação na Assembleia, no Parlamento, mas como é que elas vão conseguir conhecer as propostas e outros candidatos se o tempo dos proporcionais é invadido pelo majoritário? Ou seja, temos o número de proporcionais, as eleições proporcionais, é muito maior. Então eles têm pouquíssimo tempo, cada um tem pouquíssimo tempo para falar. E ainda tem esse tempo reduzido, porque os candidatos da majoritária invadem o tempo deles. Isso já aconteceu aqui no estado de Mato Grosso, e naquele momento em que aconteceu isso, foi afastado aqui por essa corte. Então eu faço aqui o destaque, pode parecer uma questão simples, mas com as mais respeitosas vênias ao relator, eu creio que temos que colocar aqui uma regra rígida nesse sentido, porque a conduta persiste e agora foi alastrada e há diversas invasões com prejuízo à sociedade, que tem uma diminuta possibilidade de conhecer os candidatos a deputados estaduais e deputados federais, e também com a regra clara de que agora vale a regra do mais forte, de quem for invadir primeiro, e isso não deve ser anuído aqui por essa casa. Essa é a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral. Obrigada, presidente. Esse também a digna procuradora, pela sua explanação e argumentação. Retorna a palavra ao relator para o voto. Conforme relatado, senhor presidente, cuida-se de recurso eleitoral inominado interposto pela coligação Segue em Frente Mato Grosso em desfavor da coligação Para Mudar Mato Grosso e do candidato Carlos Henrique Baqueta Fávaro, em face da decisão monocrática terminativa de mérito proferida por este magistrado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso, eis que passa ao exame do mérito. De início, convém destacar que o caso dos autos não demanda aprofundamento complexo, pois o fato circunda pedido de votos aos deputados estaduais feito por Carlos Fávaro. É que a Lei das Eleições, em seu artigo 53A, parágrafo 1º, dispõe que é facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda dos candidatos majoritários e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. O fato do candidato Carlos Fávaro ter mencionado ser candidato ao cargo de senador não ultrapassa os ditames legais, conforme a pacífica jurisprudência sobre o tema. Só para relembrar, ele só diz o seguinte: eu sou o candidato senador, sou Carlos Fávaro, candidato ao Senado, e peço voto aos senhores deputados. É isso, em síntese, os fatos. Aí eu cito uma jurisprudência em que destaco o item 3,
em que diz é facultada a inserção de depoimentos de candidatos a eleições proporcionais no horário de propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto aos candidatos que cedeu tempo e não exceda 25% do tempo de cada programa ou inserção. Inteligência do artigo 53, parágrafo 1º da Resolução TSE 23457. Aí, naquele caso também da jurisprudência, o seguinte, no caso vertente da análise dos vídeos apresentados pela coligação promovente, é de se reconhecer que não ocorreu irregularidade quanto ao tempo de participação do candidato majoritário nas inserções das propagandas dos vereadores. Igualmente, da transcrição do discurso candidato a prefeito, vê-se que no primeiro momento de sua manifestação, o candidato pede diretamente votos aos vereadores e posteriormente apenas enfatiza referido pedido, assentando que apoia as propostas dos candidatos de sua coligação ao Poder Legislativo Municipal, não havendo que falar que o candidato majoritário estava usando o tempo destinado à candidatura proporcional para promover seu próprio plano de governo. Em síntese, é uma analogia ao que se acontece agora. E assim, ademais, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, não houve exposição de plataforma de governo por parte do candidato Carlos Fávaro. Este apenas se apresentou como candidato ao Senado, nada mais lógico. Portanto, ante todos os fatos e argumentos, em consonância com a jurisprudência, mantém intacta a decisão monocrática combatida em todos os seus termos e nega o provimento ao presente recurso. É como voto. Como vota, Sua Excelência, o desembargador Sebastião? Eu estou de acordo com o relator. Doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, a despeito da sempre laboriosa manifestação da doutora Procuradoria, o relator deixou bastante claro que quando ele se apresenta, ele nada mais demonstra que ele participa do processo eleitoral, diz que é um candidato a senador e já a partir de então passa a pedir votos para os candidatos proporcionais. De modo que, a despeito de realmente visualizar que está numa linha tênue e avançar esse ponto realmente me parece perigoso, mas a forma delineada pelo relator me pareceu adequada ao caso concreto. Acompanhe Sua Excelência. Doutor Ricardo. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Veloso Peleza. Relator. Acordam o mesmo Tribunal de Justiça, Tribunal de Mato Grosso, por unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Muito obrigado e bom trabalho. Em dissonância com o parecer ministerial. Outro da relatoria do Dr. Mário Roberto Cono de Oliveira, é um processo da pauta eletrônica, o 0600-325. É um recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro. Eleições 2018. Recorrente ao site Repórter MT Limitado. O reparte recorrido à Procuradoria Regional Eleitoral. Com a palavra o doutor relator. Tá bom. Cuida-se de recurso eleitoral inominado interposto pelo site Repórter MT Limitado em desfavor da Procuradoria Regional Eleitoral, face da decisão monocrática terminativa que julgou procedente a representação por divulgação irregular de pesquisa eleitoral e comunicou multa ao recorrente no valor de R$ 53.205. Em suas razões recursais, o recorrente alegou, em síntese, que não houve divulgação de pesquisa eleitoral, mas mera menção. Destacou também que o recorrente não se beneficiou da menção pesquisa, sendo que a matéria que divulgou a pesquisa eleitoral não teria ficado ativa no ar por mais de 1 hora. Adiante aduziu, há entendimento de que esse tipo de veiculação de matéria não se trata de divulgação de pesquisa, mas uma simples menção, até porque não era período crítico da eleição, onde, analisando o contexto de reportagem, nesse caso, enseja a conclusão pela ausência de divulgação de pesquisa eleitoral, considerando uma mera menção, até porque não há ato ilícito ou dolo.
Ademais, destacou que somente a divulgação da pesquisa sem prévio registro é que traz o regimento do artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Em apertada síntese, destacou que se tratava de divulgação de mera menção à pesquisa eleitoral e que só haveria incidência de multa, caso a pesquisa não tivesse registrada. Em seus pedidos, pugnou pela procedência do recurso para anular a decisão monocrática com o afastamento da multa e que a multa deveria ser direcionada ao IBOP, por ser responsável pela pesquisa não ter sido registrada. Por sua vez, o parque, em suas contrarrazões, alegou em síntese que, mediante pesquisa no site TSE, PESC revelou que o IBOP não havia feito até aquele momento qualquer pesquisa eleitoral no Mato Grosso, evidenciando a irregularidade da sua divulgação, por contrariar o disposto nos incisos 1, 2, 3, 4 e 6 do artigo 10 da Resolução TSE número 23.549 de 2017. Aduziu que o recorrente não negou que a pesquisa foi divulgada e que não sabia da necessidade de registro por se tratar de pesquisa em período pré-eleitoral. Por fim, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela improcedência do recurso ao relatório. Faculta a palavra à douta Procuradoria, que é a parte recorrida no caso. Obrigada, presidente. Eu não vou fazer manifestação oral. A palavra está com o relator para o voto. Agora, Lupinha. Não tem parecer? A palavra é com o senhor. Conforme relatado, o recurso eleitoral interposto pelo recorrente site Repórter Mato Grosso, limitado em desfavor da Procuradoria Regional Eleitoral, contra a decisão monocrática terminativa que julgou procedente a representação movida contra o recorrente, imputando-lhe multa. Conforme já aduzido e reiterado taxativamente na decisão monocrática, houve divulgação de pesquisa eleitoral e não mera menção de pesquisa. Assim, a decisão não merece reparo. Se não, vejamos. Inicialmente, destaque o regulamento das pesquisas eleitorais é promovido pela Lei 9.504 de 97, a partir do artigo 33, Resolução TSE 23.549 de 2017. Cito a lei, eu vou poupar a leitura, ou seja, depreende que as pesquisas eleitorais devem ser registradas com as informações conforme acima destacado. Tais são os requisitos mínimos para que seja possível aferir a regularidade da pesquisa eleitoral, sendo imprescindível seu registro junto à Justiça Eleitoral com 5 dias de antecedência de sua divulgação. É que, conforme o recurso em comento na petição do parquê, reitero que a manchete objeto dessa demanda continha a seguinte informação: pesquisa mostra empate entre Itaques e Mauro na disputa ao governo, com a palavra IBOP acima da manchete. E adiante, na descrição da matéria jornalística, consta o seguinte texto: uma pesquisa realizada pelo IBOP entre os dias 7 de junho aponta empate entre os pré-candidatos ao governo do estado Pedro Taques, PSDB, que tenta a reeleição, e Mauro Mendes, DEM. Ambos figuram com 15% das intenções de voto. Em seguida aparece o senador Wellington Fagundes, com 14% da preferência dos eleitores, seguido pelo procurador Mauro, que tem 10% das intenções de voto. Otaviano Pivetta e Disseu Rossato aparecem na lanterna com 6% e 3% da preferência dos eleitores, respectivamente. Na pesquisa estimulada foram ouvidos 812 eleitores de 36 municípios de Mato Grosso. O número de eleitores que afirmaram que pretende votar em branco ou anular o voto chega a 26%, enquanto os indecisos somam 11%. A briga pela sucessão do Palácio Paraguai segue indefinida há 4 meses das eleições deste ano. Fecha aspas. Assim, refuto a tese de que o fato de a divulgação ter ocorrido em momento que, no dizer do recorrente, não era período crítico da eleição, pois restou clara que a manchete tratou de suposta pesquisa eleitoral e esta sequer foi registrada.
Além disso, da necessidade do registro, cito o artigo 10, também jurisprudências a respeito, e digo que não há como se afastar o fato de que o representado divulgou pesquisa eleitoral, afirmando inclusive ser do Ibope, e esta não respeitou as normativas legais para a respectiva publicidade, tendo sido irregular. Quanto ao argumento de que a multa deveria recair sobre o Ibope, destaque-se que o Instituto sequer é parte no processo, por isso seria totalmente nula qualquer decisão no sentido de lhe aplicar multa. E também destaco que não há qualquer prova nos autos que a pesquisa teria sido divulgada pelo Ibope. Pelo contrário, a prova nos autos consta que o recorrente divulgou manchete com suposta pesquisa eleitoral, a qual sequer foi registrada. Assim, resta-me cristalizar que o valor mínimo da multa impede que haja sua redução, pois se trata de mínimo legal, conforme jurisprudência mansa sobre o tema. Aliás, levei em conta o fato de a divulgação da pesquisa ter ocorrido por curto lapso temporal, por isso a fixação combinatória mínima. Ante todos os fatos e argumentos, nego provimento ao presente recurso. Cadê o Sebastião? O colega está negando provimento. E eu o acompanho. Ao recurso. Doutor Ulisses Rabadeiro. Ela acorda. Doutor Ricardo Gomes. Doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Veloso Peleja. Relator. A unanimidade negou o provimento ao recurso. Nós temos voto do relator em consonância. Não tem parecer ministerial. Senhor presidente, peço autorização para mim. O senhor está autorizado. Eu peço para o doutor Bortolúcio dirigir-se até o plenário. Eu vou fazer o pregão aqui de um processo 1.6, é o processo judicial eletrônico 0600-560, é registro de candidatura a RRC, candidato ao cargo de senador. A parte impugnante é o PHS, o PSC, PTC. A parte impugnada é Selma Rosane Santos Arruda. O requerente são vários partidos, PSDB, PSB, PRTB, etc. O parecer é pelo deferimento do registro. Com a palavra o doutor relator. Senhor presidente, trata-se de pedido de registro de candidatura de Selma Rosane Santos Arruda para concorrer ao cargo de senadora da República nas eleições de 2018, formulado pela coligação Segue em Frente Mato Grosso. Instruído com os documentos exigidos pelos artigos 11, parágrafo 1º da Lei 9.504/97 e 28 da Resolução de Regência. O pedido foi apresentado por meio de requerimento próprio, subscrito pela candidata. A candidata apresentou o nome Juíza Selma Arruda para ser inserido na urna eletrônica, bem como o número 170. A Secretaria Judiciária certificou a disponibilização do edital de registro de candidatura e a publicação no Diário da Justiça. Através do evento 29.541, a coligação Pra Mudar Mato Grosso 3 impugnou o presente pedido de registro de candidatura, alegando em síntese, aspas, a impugnada foi magistrada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, requerendo sua aposentadoria no dia 22 de março de 2018. O pedido de aposentadoria foi deferido pelo Tribunal de Justiça em 27 de março de 2018, conforme ato número 287/2018, publicado no DJE, que menciona. Continua impugnando dizendo, ocorre que existe o processo disciplinar, número tal, tramitando perante o Conselho Nacional de Justiça. Imperioso reforçar, a impugnada se aposentou voluntariamente na pendência do julgamento do referido processo. Contudo, considerando que o processo tramita em segredo de justiça, faz-se necessário que seja requerido ao Conselho Nacional, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Lei Complementar 6490, que preste informações acerca do processo disciplinar que tramita em desfavor da impugnada, bem como que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso preste informações quanto ao processo de aposentadoria da impugnada, sendo tais informações imprescindíveis para a elucidação da inelegibilidade avançada. Continuou dizendo, em outro vértice, com o efetivo pedido de registro de candidatura pela impugnada, surge fato que conduz à necessidade que seja alterado o nome de urna da senhora Selma Rosane Santos Arruda. E aqui cito o argumento quanto ao nome de urna, Vossa Excelência se conhece, tendo em vista a sessão pretérita.
Com base nesses fatos, requereu a impugnante que, após regular tramitação processual, seja julgado totalmente procedente a impugnação, com a consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura de Selma Rosane Santos Arruda. Citada, a impugnada apresentou defesa, onde alegou, em síntese, aspas, em que pese os argumentos despendidos pelo impugnante, com e ali na certeza, pode afirmar a impugnada que a presente impugnação não merece prosperar, pois os fatos narrados não encontram nenhum amparo legal para sustentar tal pretensão em juízo. Eu liberei. Vocês não estão conseguindo ter acesso ao relatório? Então vou liberar de novo. Bom, enfim, liberei novamente aqui com o que consta aqui para mim. Tenta... aqui... Só um instantinho que eu... O relatório sumiu. Mas nós... Não, já aqui, a gente já coloca agora, que já tá facinho aqui. Aqui. Sim, mas aqui vai ficar fácil aqui, presidente. Já estou incluindo aqui. Vai ficar meio sem formatação, contudo, não há problema. O voto está... Conseguiram acessar? Salvou, né? Bom, enfim, tá salvo, né? Está constando como relatório vazio. Bem, eu vou fazer o relatório verbalmente, o voto está lançado no sistema, né? Depois, isso a gente... Pode, eu vou encaminhar para ele, pode ser. Então vou continuar, presidente. Citada, a impugnada apresentou defesa, onde alegou em síntese, em que pese os argumentos despendidos pela impugnante, com e ali na certeza, pode afirmar a impugnada que a presente impugnação não merece prosperar, pois os fatos narrados não encontram nenhum amparo legal para sustentar tal pretensão em juízo. O procedimento número 3598-93/2017, que tramita ou tramitou junto ao CNJ, nunca chegou a ser um processo administrativo disciplinar propriamente dito. Trata-se, conforme bem se vê do print anexo à folha 2 da inicial, de uma reclamação disciplinar. E aqui fundamenta dizendo a defesa que não é um PAD, um processo administrativo disciplinar, mas uma reclamação disciplinar. E continua, portanto, o caminho natural é que reclamação disciplinar seja arquivada, eis que a apuração realizada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso demonstrou a inexistência de indícios de prática de infração ético-disciplinar por parte da impugnada, inexistindo processo administrativo disciplinar pendente de julgamento. Faz outras considerações sobre o nome de urna, e, ao final, requer a improcedência da impugnação. Diante da juntada de documentos pela impugnada, a impugnante se manifestou. Deferidas diligências, alcançou feito a fase de alegações finais, ocasião em que o impugnante não se manifestou, a impugnada ratificou sua manifestação anterior e o Ministério Público opinou pela parcial procedência da impugnação, para o fim de se reconhecer a impossibilidade da postulante utilizar, para compor seu nome de urna,
o termo juíza, pugnando quanto ao remanescente pelo deferimento do registro. O Ministério Público postulou o deferimento de tutela de urgência, levada à sessão de julgamento no dia 21/9, a tutela de urgência foi indeferida por esta corte, vieram-me os autos conclusos, é o relatório, senhor presidente. Vou apenas ratificar o parecer nos autos, já é de conhecimento de todos os julgadores a posição do Ministério Público com relação ao nome. E agora, com relação à sindicância que ela responderia a essa restrição para que ela fosse candidata, reitero pelo deferimento do registro. Volta a palavra ao relator, por favor, por voto. Senhor presidente, eu vou resumir rapidamente, a questão é simples. A impugnação diz o seguinte, que a impugnada foi magistrado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, requerendo sua aposentadoria no dia 22 de março. Contudo, o impugnante alega que a pedido de aposentadoria foi requerido enquanto pendia um processo administrativo disciplinar. Alegou aqui, então, a inelegibilidade prevista no artigo 1º, 1q da Lei Complementar 6490. Reproduz o dispositivo. São inelegíveis para qualquer cargo que os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Já a impugnada em defesa afirma que, aspas, considerando que o procedimento mencionado na impugnação não se trata de processo administrativo disciplinar e tão somente de reclamação disciplinar, e que no TJ não tramitava nenhum PAD quando do pedido de aposentadoria, não há que se falar na existência de causa de inelegibilidade previsto no artigo 1º, 1G da Lei Complementar 6490. Pois bem, está comprovado nos autos que a impugnada foi alvo de uma reclamação disciplinar no CNJ, que tramitou com o número 359893/2017. O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em 11 de maio de 2017, em decisão da lavra do então Corregedor Nacional, ministro João Otávio de Noronha, assim decidiu. E o ministro, então, decidiu o seguinte, aspas, defira o ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil como terceiro interessado no presente expediente e determina o encaminhamento dos autos à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Mato Grosso para que apure os fatos narrados na reclamação e comunique à Corregedoria Nacional no prazo de 60 dias. Continuo. Delegado a apuração ao TJMT, instaurou-se a sindicância 2/2017, que, levada a julgamento do Tribunal Pleno daquele sodalício em 2/2/2018, foi suspensa em razão de pedido de vista do desembargador Marcos Machado. Em 27/3/2017, antes da retomada do julgamento da sindicância com a apresentação do voto vista do eminente desembargador Marcos Machado, o presidente do Tribunal de Justiça deferiu o pedido de aposentadoria voluntária da impugnada. Em 10 de maio de 2018, conforme certidão de ID 66822, a sindicância 2/2017 foi arquivada pelo Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso por maioria. Este quadro importa, para a análise da presente impugnação, responder se a aposentadoria voluntária da impugnada, no contexto em que foi tomada, é apta a ensejar ou não a inelegibilidade alardeada pela coligação impugnante. Não há dúvida que, quando do pedido de aposentadoria formalizado e deferido pelo Tribunal de Justiça, não havia PAD, processo administrativo disciplinar, instaurado contra a impugnada Selma Rosane Santos Arruda, a despeito de estar em votação sindicância que poderia ensejar sua abertura. Sendo assim, leitura rápida da Lei Complementar 6490 poderia afastar só por este fato qualquer possibilidade de se ter na espécie a incidência da inelegibilidade da alínea Q. Contudo, esta análise simplista não parece ser a mais correta data vênia. Dispõe a Resolução 135/2011 CNJ. E aqui o artigo 27 da resolução diz que nenhum magistrado vai ter apreciado pedido de aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo. E digo, ora, se o pedido de aposentadoria voluntária de um magistrado sequer será apreciado na pendência de PAD, óbvio concluir que seria impossível, no plano factual, incidir a inelegibilidade reclamada caso sua análise ocorresse da maneira sugestionada pela impugnada em sua defesa. A interpretação mais concetânea da inelegibilidade apontada
é aquele que entende a expressão processo administrativo disciplinar abarcando todo o procedimento que possa gerar, ao final, pena de aposentadoria compulsória, inclusive a sindicância. A propósito, o STJ, quando o julgamento do RMS 45511, mesmo ausente processo administrativo disciplinar formalmente instaurado contra magistrado, entendeu possível barrar a apreciação de aposentadoria voluntária na pendência de mera sindicância. Cito o precedente e continuo. Dito de outro modo, possui forte juridicidade a afirmação de que a norma invocada, a inelegibilidade do artigo 1º, 1q da Lei Complementar 6490, alcança, a depender do caso concreto, magistrados e ou membros do Ministério Público aposentados voluntariamente na pendência de sindicância punitiva, notadamente quando o jubilamento ocorre na tentativa de burlar eventual futura sanção administrativa. Esta compreensão se torna ainda mais forte quando a aposentadoria voluntária ocorre no curso do julgamento da sindicância, na pendência de um pedido de vista, que, a depender do desenrolar, se transmuda de medida investigativa para processo administrativo disciplinar propriamente dito. Este quadro não parece ser suficiente à alegação, para a solução do caso concreto, de que a impugnada não tinha contra si processo administrativo disciplinar instaurado, quando pendia, no momento de sua aposentadoria voluntária, julgamento de sindicância perante o TJMT. Este o contexto necessário analisar, para a solução da controvérsia, as demais circunstâncias do caso concreto. Estou citando aqui os motivos da sindicância, e avanço dizendo o seguinte: apurados os fatos e levados ao Pleno Tribunal de Justiça, o julgamento foi encerrado em 10/5/2018, onde, após sucessivos pedidos de vista, a sindicância foi arquivada por maioria de votos, em acórdão assim emendado. Estou transcrevendo a ementa, presidente, e dizendo que verifica-se, pois, que o órgão correcional respectivo, ao finalizar o julgamento da sindicância, promoveu seu arquivamento com o argumento de ausência de indícios de prática de infração ético-disciplinar, e não por simples perda do objeto. Sendo assim, a despeito da aposentadoria voluntária da impugnada ter ocorrido na pendência de um julgamento que poderia culminar com a abertura de PAD, este, finalizado, redundou em arquivamento cuja análise de mérito foi realizada. Portanto, se a inexistência de PAD formalmente instaurado não constitui, a meu sentir, circunstância única e definitiva para afastar a incidência da inelegibilidade reclamada, o arquivamento da sindicância pendente, cuja análise de mérito se implementou, é suficiente para tanto. Conclusão diversa poderia ser alcançada caso o Tribunal de Justiça, na análise do caso concreto, entendesse por arquivar a sindicância única e exclusivamente em razão da aposentadoria voluntária, proclamando perda de objeto. Contudo, como visto, não foi isso que se deu. Assentado pela maioria dos membros daquele egrégio sodalício, juízo negativo de admissibilidade para abertura de PAD, não cabe a esta especializada qualquer encaminhamento diverso, senão de ter o julgamento como apto à não incidência do óbice à candidatura suscitada pela impugnante. Por fim, presidente, quanto ao nome de urna, estou citando o parecer do Ministério Público, estou dizendo que inexiste a inelegibilidade por essas razões. Quanto ao nome de urna, eu estou transcrevendo o meu voto proferido na sessão da última sexta-feira e dizendo o seguinte: a despeito destas razões que eu proferi do meu voto, o colegiado desta egrégia corte em pretérita sentada entendeu por maioria que a impugnada deveria permanecer com o nome de urna inicialmente escolhido. Estou citando a ementa desse julgado e concluindo da seguinte maneira: sendo assim, ressalvada a minha compreensão pessoal sobre a matéria externada na sessão de 21/9/2018 e reafirmada acima, adoto, no presente caso, em homenagem à colegialidade, a solução sufragada pela maioria desse colegiado, qual seja, pela manutenção do nome de urna da impugnada como juíza Selma Arruda, como forma de prestígio, isonomia e paridade com outros candidatos. Com essas considerações, presidente, eu julgo improcedente a impugnação e passo o seguinte: defiro o registro de candidatura de Selma Rosane Santos Arruda ao cargo de senadora da República nas eleições de 2018, com o número de urna 170 e nome de urna juíza Selma Arruda. Faço as ressalvas de praxe e determino as certificações também de praxe. E é como voto, presidente. Um voto divergente. Havendo eu proclamo o resultado, os membros do Tribunal Eleitoral, por unanimidade, julgarem procedente a impugnação e deferir o pedido de registro da candidatura nos termos do voto do relator. Na sequência, o doutor Ulisses Rabaneda continua com a palavra.
para julgar o processo seguinte, eletrônico, é o 0600 553. É o registro de candidatura, candidato ao cargo de segundo suplente de senador, que no caso é a parte interessada que acabamos de julgar, tendo como requerente a Cléry Fabiana Mendes e a parte requerente os partidos PSDB, PSB, PRDB. O parecer é pelo indeferimento do registro de candidatura. Esse processo tem pedido sustentação oral, doutor Rabanedo. Senhor presidente, se me permitir, nós acabamos de julgar o registro da candidata ao Senado. Sim. O primeiro suplente é o processo 0600 554 41 2018. Esse não há qualquer impugnação, parecer favorável, eu estou votando pelo deferimento. Então mesa o 0600 554, nas ponderações já do doutor relator, é um requerimento de Gilberto Eclair Ossamay. O parecer é pelo deferimento do registro da candidatura dessa primeira suplência. Todos estão de acordo? Então, considera-se, portanto, aprovado o registro. Aí sim, voltando agora ao segundo, né, doutor Rabaneda, que é a segunda suplência, que é esse processo que já foi apregoado. O senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Este é o registro de candidatura de Cléry Fabiana Mendes para concorrer ao cargo de segundo suplente senador da República nas eleições de 2018. Suplente da candidata senadora Selma Rosane Santos Arruda, formulado pela coligação Segue em Frente Mato Grosso, instruído com os documentos exigidos pelo artigo 11, parágrafo 1º da Lei de Regência e resolução 23548 de 2017. Faço aqui considerações de ordem formal. E digo, através do evento ID 35631, a pretensa candidata e a coligação foram intimados para se manifestar sobre irregularidade constatada pela Secretaria Judiciária, consistente na ausência de escolha de Cléry Fabiana Mendes em convenção. Através do evento ID 45875, a pretensa candidata apresentou manifestação onde, em suma, alegou, aspas, a requerente e candidata da coligação Segue em Frente Mato Grosso ao cargo de segunda suplente de senador de Selma Rosane Santos Arruda. O seu nome foi escolhido pelo PSL, mesmo partido da candidata ao Senado e que compõe a coligação já mencionada, conforme cópia da ata que segue em anexo. Providência que entende tem o condão de suprir a suposta falha de juntada de documento constatada. Importa explicar, continua a candidata, que a convenção do PSL deliberou e fez a escolha do nome da segunda suplência ao Senado, que em tese caberia à coligação majoritária, conforme ata de convenção. Todavia, o PSDB, partido cujos membros representam a coligação majoritária, equivocadamente deliberou que isso era competência do partido coligado, PSL. Este partido, por sua vez, fez a escolha por meio de sua comissão executiva, que, em casos que tais, está autorizada a decidir, portanto, a omissão da coligação majoritária, o que resta corrigida em tempo. E digo, após, a Secretaria Judiciária lançou nos autos a informação DID 47322, onde anotou que, aspas, a escolha do segundo suplente não foi feita na convenção do partido, fecho aspas. À vista desta situação, determinei nova manifestação do Ministério Público Eleitoral, que, através do evento 55035, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, aspas, bem como da chapa majoritária respectiva, fecho aspas. Através do evento ID 63515, a postulante se manifestou sobre o parecer ministerial, reiterando o pedido de deferimento do seu pedido de registro de candidatura. É o relatório, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao digno advogado da parte interessada. Boa tarde, senhor desembargador presidente Márcio Vidal. Quem peço vênia para cumprimentar todos os presentes na sessão. Sintam-se cumprimentados. Eu pedi a palavra para ressaltar que o Ministério Público Eleitoral tinha dado parecer pelo deferimento do registro de candidatura. E só mudou de opinião
quando, no momento aqui no artigo 37, foi constatada uma omissão pela secretaria. Desse momento, dessa omissão, já tinha transcorrido o prazo de registro, os prazos de impugnação, todos os prazos tinham transcorrido. Foi aí que eu fiz a juntada, como advogado da requerente, do registro, de uma ata que foi de uma decisão da comissão deliberativa do partido PSL, cuja convenção do dia 4 delegou poderes para fazer qualquer escolha. Ocorre que na ata está dito do partido PSL que o segundo suplente seria uma escolha da coligação. Ocorre que nenhum dos partidos, tampouco a ata majoritária, fez o registro a essa escolha de segundo suplente. Como a nossa convenção do PSL foi realizada no dia 4, ou seja, da requerente, no dia 5 foi a do PSDB, que seria a majoritária, que não delegou. No dia 6 de agosto, foi colhida a assinatura da maioria dos representantes do órgão deliberativo, que tinha poderes para isso, dado pela convenção, e se escolheu a candidata, Cléria Fabiana Mendes. Foi juntada essa ata posteriormente pelo secretário-geral do partido. Quando ela foi juntada aos autos, então, vou repetir, já tinham transcorrido todos os prazos. Todavia, também, em favor dela, milita que quando foi o pedido do DRAP, foi feito pela coligação majoritária, foi no dia 8, se eu não me engano aqui, o requerimento do partido foi no dia 6, dia 8. Dia 7 de agosto. Dia 7 de agosto, o DRAP foi requerido, ou seja, uma manifestação tácita de todos os representantes de todos os partidos, de que ela foi acolhida como segunda suplente. A jurisprudência, são várias, que diz o seguinte, mesmo que não escolhido em convenção, mas requerido o registro no prazo do artigo 11 da Lei das Eleições, do registro, ou seja, aqui no dia 7 de agosto era até o dia 15 de agosto, é possível ser suprida tal omissão de ata, desde que não haja em discussão se houve fraude na ata do partido ou nulidade, como é o caso. Quer dizer, a ata é legítima e ocorreu um equívoco de que os partidos não fizeram, os outros partidos que não o PSL não indicaram. Era só, Excelência, que eu tinha a ressaltar. Deputado da Procuradoria Regional. Obrigada, presidente. Primeiro, eu quero ressaltar que o Ministério Público Eleitoral atua nesse processo e fez a manifestação última como fiscal da lei. Portanto, a qualquer momento, havendo um vício de origem, uma mácula que prejudica o registro que foi apresentado a essa corte, o Ministério Público tem o dever de apresentar essa causa, essa mácula a esta corte, para que os outros julgadores possam apreciar e, se for o caso, indeferir ou deferir o registro. Então, não há que se falar em preclusão, dado que a tese aqui apontada é que não é possível a substituição da suplente. O PSDB, ele não deliberou no sentido de que a escolha do segundo suplente seria competência do PSL, do Partido Coligado. Longe disso, ele constou da ata que o primeiro e o segundo suplente seriam indicados dentre os filiados dos partidos, sem, contudo, precisar qual partido político seria esse que indicaria o suplente. Acontece que os partidos políticos coligados não se reuniram para deliberar sobre a escolha do candidato do segundo suplente, senador da chapa majoritária encabeçada pela candidata Selma Arruda. Diante dessa inércia, o PSL, de forma intempestiva, deu como sua a vaga então aberta, a qual, a rigor, pertence ao consórcio partidário. Este quadro é de rigor o indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura, seja porque a indicação do nome ocorreu de forma intempestiva, seja porque a escolha da candidata não foi referendada pelos demais candidatos integrantes da coligação. Segue em frente Mato Grosso, a qual, nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei das Eleições, deve funcionar como um só partido. Via de consequência, deve ser indeferida a chapa majoritária, porquanto não há como se aplicar ao caso concreto o estudo da substituição. E esse é o ponto fulcral aqui do caso. Ela não seria candidata, então ela não poderia ser substituída. Veja que
os requisitos para fins de incidência do artigo 13 das eleições, vejamos. Substituir, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa colocar-se pessoa ou coisa em lugar de, trocar-se. Ser, existir ou fazer-se em vez de. Executar as funções do serviço de outrem. O significado que aqui mais interessa é tomar o lugar de ou tirar alguém ou outrem para por outro. Ou seja, essas acepções exigem que, para a substituição, tenha a mesma natureza. Por exemplo, se um juiz aqui, um outro julgador, faltar, não puder comparecer à sessão, será substituído e convocado um outro juiz, e não uma outra pessoa de natureza diversa. Então, para a substituição de uma candidata, é necessário que haja uma outra candidata. Se a Claire Fabiana Mendes nunca foi candidata, não é possível, então, substituir. E, por isso, haveria essa mácula que atingiria todos os candidatos dessa chapa. Nessa dimensão, só cabe falar em substituição de candidatos quando a pessoa substituída estiver na posição de candidato. Foi exatamente isso que apontei. Conforme já dito, a exegese do artigo 8º da Lei 9.504 aponta que o candidato é aquele escolhido em convenção. Considerando que o registro do requerido, Claire Fabiana Mendes, como segundo suplente senador, será rejeitado pelo TRE, precisamente porque ela nunca foi candidata, já que não foi escolhida em convenção, eventual candidatura substituta não pode ocupar o seu lugar, simplesmente porque ela nunca teve um lugar na chapa. Então, esse é o ponto. Como ela não foi escolhida, não seria possível a sua substituição, e essa mácula atingiria todos os registros que já foram, inclusive, nessa sessão, julgados deferidos, mas seriam, então, prejudicados por esse julgamento agora. Por isso, malgrado a lei não diga, o intérprete pode se deixar de identificar, em relação à hipótese de substituição dos candidatos, dois pressupostos lógicos inafastáveis, a saber, que o candidato substituído tenha sido escolhido a tempo e modo pelo partido e que, se requerimento do registro, o candidato substituído tenha sido formulado tempestivamente. Ausente uma dessas duas premissas, o direito de o partido político indicar candidatos e requerer os correspondentes registros será caducado ou precluído. Se, nessas condições, nem mesmo o requerimento original possui viabilidade, com muito mais razão, não haverá de prosperar o requerimento substitutivo. Portanto, ratifico, então, o parecer. Esclareço que a manifestação do Ministério Público se faz como fiscal da lei e é o caso, então, de indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura. Obrigada, presidente. Eu agradeço. A palavra retorna ao relator para o voto. Obrigado, presidente. Segundo as normas que regem as eleições, qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e de incompatibilidade, desde que não incidem quaisquer das causas de inelegibilidade. Estou citando a resolução de regência. No caso dos autos, observe que o requerimento de registro foi formulado tempestivamente, o nome pretendido para exibição na urna eletrônica atende às exigências da resolução. Contudo, a pretendente ao cargo não foi escolhida em convenção partidária, conforme determina os artigos 7º e 8º da Lei 9.504/97, bem como o artigo 8º da Resolução TSE número 23.548/2017. Conforme assenta a balizada doutrina, aspas, condição sine qua non ao registro de candidatura é a escolha em convenção partidária. Fecho aspas, estou citando o doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, em obra de 5ª edição. Esta irregularidade foi detectada pela Secretaria Judiciária, que, no evento 35631, intimou a coligação e a pretensa candidata para se manifestar. Ao fazê-lo, Claire Fabiana Mendes sustentou, e aqui estou repetindo o que a candidata sustentou em sua defesa. E digo, junto com a manifestação, a pretensa candidata juntou aos autos os documentos de ID 45876, 45877 e 45878, que são, respectivamente, 1. A ata da Convenção Estadual do PSL, digitada no Candex. 2. Cópia da ata da Convenção do PSL, protocolada nesse tribunal em 6/8/2018. E 3. Cópia do livro ata da Convenção do PSDB. Mesmo diante da manifestação da pretensa candidata, bem como dos documentos que anexou, a Secretaria Judiciária redigiu a informação de ID 47322, onde anotou que, aspas, a escolha do segundo suplente não foi feita em convenção do partido, fecho aspas. Com vista dos autos, o Ministério Público, em manifestação da lavra da Procuradora Regional Eleitoral, doutora Cristina Nascimento de Mello, retificou cota anterior, sustentando o indeferimento do presente registro de candidatura, aspas, bem como da chapa majoritária respectiva. Em nova manifestação, a postulante, objetivando contrariar o parecer ministerial,
sustentou que, aspas, a Comissão Executiva Estadual, ao indicar o nome de Cléria Fabiana Mendes ao cargo de segunda suplente da senadora juíza Selma Arruda, nada mais fez que cumprir o que ficou deliberado e aprovado na convenção, ou seja, preencher vaga remanescente na eleição majoritária ao Senado, fecho aspas. Pois bem, e aqui vou fazer uma análise minuciosa das atas e da controvérsia. Analisando a ata da convenção do PSL, que é o partido da postulante, constante do DRAP, da coligação Segue em Frente Mato Grosso, cuja cópia fiel foi juntada nesses autos no evento ID 45.877, extrai-se. E aqui consta no ponto respectivo, na ata do PSL, da convenção do PSL. Aspas, para uma das duas vagas ao Senado, tendo como candidata a senhora Selma Rosane Santos Arruda, juíza Selma Arruda, com o número 170. E como primeiro suplente, o senhor Gilberto Eglair Possamay, Beto Possamay. Cabendo à coligação definir na convenção da majoritária a indicação do segundo suplente. Fecho aspas. Portanto, os convencionais do PSL decidiram de forma soberana que a escolha do segundo suplente da candidata a senadora da República, Selma Rosane Santos Arruda, seria definido pela coligação. Já na ata de convenção do PSDB, juntada no DRAP, com cópia nesses autos, consta o seguinte. Parte que importa, aspas. Assim como aprovou o nome da candidata Selma Rosane de Arruda, a segunda senadora indicada pelo PSL, sendo que o primeiro e o segundo suplente serão indicados dentre os filiados dos partidos. Fecho aspas. Esta ata demonstra que não é autêntica a alegação da pretensa candidata Cléria Mendes ao se manifestar nesses autos, quando afirmou que a convenção do PSDB havia deliberado quanto à suplência que, aspas, isso era competência do partido coligado PSL, fecho aspas. Em verdade, os convencionais do PSDB, ao tratarem da suplência de Selma Rosane Santos Arruda ao Senado da República, afirmaram que a escolha seria feita, aspas, dentre os filiados dos partidos, fecho aspas. Por óbvio, assim como já havia sido expressamente previsto pelo PSL, a escolha dar-se-ia por deliberação dos coligados e entre seus filiados. A ata de convenção do partido Democracia Cristã, de igual modo, registra quanto à segunda suplência de Selma Arruda, que esta seria escolhida pela coligação. Veja, aspas, a convenção do Democracia Cristã. Assim como aprovou o nome da candidata a senadora indicada pelo PSL, Selma Rosane de Arruda, sendo o primeiro suplente indicado pelo PSL, Gilberto Eglair Possamay, e segundo suplente que será indicada pelos partidos coligados, fecho aspas. Na ata do PPS extrai-se a mesma conclusão, aspas. Apresentada a proposta de coligação para eleição majoritária, ficou decidido por unanimidade que o PPS vai coligar com PSDB, PSB, SD, Patriota, PSL, PRTB, PRP, DC, Avante, e que o PPS irá apoiar os candidatos majoritários indicados pela coligação. Em relação às demais atas das convenções, o que se vê é a adesão de cada partido à coligação, não se extraindo de nenhuma delas o nome de Cléria Fabiana Mendes como suplente de Selma Rosane Santos Arruda, bem como nenhuma registra que o PSL é quem definiria esta vaga, restando claro, sob qualquer perspectiva que se veja, que após a formação da coligação, através dos partidos consortes, é esta quem definiria a referida vaga. Contudo, nos autos do RCAND e no DRAP, não se anexou ata de deliberação dos membros da coligação majoritária para escolher a segunda suplente da candidata ao Senado. Dito de outro modo, a convenção do PSL aprovou o nome de Selma Arruda e Gilberto Possamay ao Senado e primeira suplência, sendo que a segunda suplência teria que ser escolhido pela coligação, mas isto não ocorreu. Na tentativa de modificar o que havia sido deliberado pelos convencionais, que, repita-se, deliberaram que a coligação deveria escolher a segunda suplente, o PSL, isoladamente, após o prazo fatal de escolha dos candidatos em convenção, reuniu sua comissão executiva e redigiu um, aspas, aditamento à ata de convenção estadual, fecho aspas, onde,
abro aspas, haja visto a não indicação de candidato a segundo suplente de Selma Arruda, decidiu por indicar para candidato dessa segunda suplência afiliada ao PSL Cléria Fabiana Mendes. Esta escolha, concessa vênia, não possui qualquer relevância jurídica. E digo por quê. Primeiro, porque é feita a destempo, ou seja, apenas em 6/8/2018, quando a resolução do TSE 23548/2017, em seu artigo 8º, determina que, aspas, a escolha de candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Fecho aspas. Segundo, que a escolha foi feita pela comissão executiva do partido PSL, quando a convenção desta mesma grei partidária, soberana e democraticamente, havia definido que cabia, aspas, à coligação definir na convenção da majoritária a indicação do segundo suplente, fecho aspas. Ora, se a convenção do próprio PSL definiu que a vaga cabia à coligação, sem excepcionar hipótese diversa, sua comissão executiva não poderia ter se reunido após o prazo fatal de escolha dos candidatos em convenção e, por via oblíqua, reformado essa deliberação. Veja que a comissão executiva expediu um aditamento à ata de convenção estadual, atribuindo a si uma escolha que os convencionais decidiram ser da coligação. Se os convencionais do PSL, e aqui é um ponto muito importante na minha compreensão, eminentes pares, se os convencionais do PSL fossem comunicados durante a convenção de que a segunda suplência de Selma Arruda seria preenchida por membro da sigla a ser escolhido pelo próprio partido, vários outros filiados poderiam colocar o nome em disputa para a vaga, corolário da mais legítima e recomendada democracia partidária interna. Mas no caso isso não se deu. Como dito, aos convencionais foi apresentada a proposta de que a segunda suplência seria definida pela coligação, o que restou aprovado. Posteriormente, já fora do prazo legal, sem qualquer delegação para esta decisão, a comissão executiva do PSL isoladamente escolheu a postulante Cléria Fabiana Mendes para a segunda suplência. Não por coincidência, Cléria Fabiana Mendes, funcionária do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi assessora da candidata Selma Rosane Santos Arruda, quando essa exercia o cargo de juíza de direito. Dá licença. Presidente, eu gostaria de concluir meu voto. Não, o senhor pode concluir. Por favor. Apenas para ficar o registro, eu não tenho sócios na minha sociedade de advogados. E eu também não entendi a colocação do advogado absolutamente impertinente. O senhor deve respeitar este membro e esta corte. Coisa que, lamentavelmente, através desse deslize, o senhor não fez. Mas acredito e atribuo a um deslize de fato. E continuo, presidente. Não por coincidência, Cléria Fabiana Mendes, funcionária do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi assessora da candidata Selma Rosane Santos Arruda quando esta exercia o cargo de juíza de direito, o que sugere ter havido deliberada intenção de retirar a escolha dos convencionais para que a comissão executiva pudesse selecionar quem agradasse a titular. Terceiro, que a convenção do PSL, legítima, democrática e soberanamente, não delegou à executiva poderes para alterar suas decisões. Consta da ata da convenção do PSL a delegação aos membros da comissão executiva apenas para, aspas, promover o preenchimento das vagas remanescentes e a substituição de candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, fecho aspas. Em manifestação de ID 631515, a postulante à vaga sustenta, quanto a este ponto, que o PSL estava autorizado a preencher a vaga não escolhida pela coligação em razão da delegação constante da ata, ou seja, de preenchimento de vagas remanescentes, fecho aspas. A afirmação não procede. A convenção do PSL, em verdade, fez duas delegações, que não se confundem. Uma para a coligação definir a segunda suplência e outra para a comissão executiva definir as vagas remanescentes. Quanto a esta última, delegação para vagas remanescentes,
A Lei 9.504/97 é clara no sentido de que tal possibilidade, por conduto da comissão executiva do partido, se dá apenas para a eleição proporcional, deputados estaduais e federais, não na majoritária, senadores, governadores e presidente. E cito aqui o artigo 10, que diz: cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até 150% do número de lugares a preencher, salvo, aí vem os parágrafos e o parágrafo 5º diz: no caso de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no caput, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. E continuo. O parágrafo 5º do artigo 10 da Lei 9.504/97, ao autorizar os órgãos de direção partidário preencher vagas remanescentes, o faz em relação aos candidatos à Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleia Legislativas e Câmaras Municipais, conforme expressamente prevista no caput. Na eleição majoritária, inexiste vaga remanescente a ser preenchida. Aliás, sequer precisaria haver delegação dos convencionais para preenchimento das vagas remanescentes nas eleições proporcionais, já que, como visto, esta possibilidade decorre da própria lei das eleições. Há, no caso, portanto, flagrante tentativa de se validar a reunião da comissão executiva do PSL com a presença apenas dos diretores do partido, como se nova convenção fosse, realizada a destempo, o que é vedado. Nesse sentido, cito o precedente do TRE de Minas Gerais, onde diz o seguinte: curso eleitoral, registro candidatura, DRAP, coligação proporcional, cargo vereador, convenção partidária, exclusão do partido Rede Sustentabilidade, DRAP deferido parcialmente, inexistência de delegação dos convencionais ao órgão partidário municipal para a escolha posterior de candidatos e de constituição de coligação proporcional, reunião de comissão provisória equivalente à nova convenção partidária, não observância do prazo do artigo 8º da Lei 9.504/97, não enquadramento da jurisprudência do TSE em razão da ausência de delegação de poderes. Conceder prazo diferenciado a partidos políticos fragiliza as normas eleitorais e viola a isonomia partidária, comprometendo a legitimidade das eleições. Fecho aspas. O precedente do TRE Minas Gerais acima, aplicável às inteiras ao caso concreto, foi alvo de recurso ao TSE, cito a fonte, que manteve a compreensão do regional em decisão com o seguinte excerto, e estou transcrevendo aqui, presidente, a manutenção da decisão do Regional de Minas Gerais, exatamente no sentido de que a comissão executiva, que sem delegação quer suprimir o que foi deliberado ou modificar o que é deliberado pela convenção, se caracteriza como uma tentativa de validar aquilo como uma nova convenção, o que é vedado. No mesmo sentido, cito um outro precedente do TSE, recurso especial eleitoral, registro candidatura, eleições 2008, escolha de candidato, convenção extemporânea, ausência de delegação dos convencionais, concessão de prazo diferenciado, legitimidade das eleições, recurso provido. E cito da premissa menor o seguinte, aspas, a concessão de prazo maior a determinada agremiação partidária para a escolha de candidatos fere a isonomia entre os partidos políticos e compromete a legitimidade das eleições, recurso especial provido. Cito o recurso eleitoral 30, recurso especial eleitoral 30.504, ministro Félix Fischer. Aplica-se ao caso as lúcidas palavras da eminente juíza membro desse egrégio tribunal, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, que ao relatar e votar o DRAP 0600-574-32-2018, no dia 5 de setembro de 2018, assentou, aspas, a questão aqui posta é tão somente se é possível a comissão executiva deliberar contrariamente ao que restou decidido sem delegação na convenção, tal seja que se colocariam como chapa pura. A meu ver, disse Sua Excelência, a cúpula do partido não pode se sobrepor ao quanto decidido pelos convencionais, pois só assim prevalecerá a democracia partidária, a democracia interna do partido. Transcrevo de igual modo as pertinentes ponderações do juiz-membro Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, no RCAN de 0600-723-28-2018, verbis, disse Sua Excelência. Aspas, dessa maneira,
naquele caso, né? De Sua Excelência, verifique-se que a convenção do Partido Avante não concedeu poderes à comissão executiva para formar coligações para disputar cargos proporcionais. Apenas permitiu que a comissão deliberasse e coligasse no que tange aos cargos majoritários de governador, vice-governador, senadores e suplentes. Entre outros fundamentos, assentou, continua Sua Excelência, dessa maneira, entendendo que a vontade dos convencionais é soberana, não identifica a regularidade necessária ao deferimento integral do DRAP. Além de não constar da ata do Partido Avante, poder de delegação para definição de coligação para a disputa de cargo de deputado federal, consigne-se que a entrega da ata da reunião da comissão executiva ocorreu após o prazo legal. E finaliza o Dr. Bortolucci. Ora, a cúpula do partido não pode se sobrepor ao definido pelos convencionais, pois só assim prevalecerá a democracia interna do partido. Quarto que, formada a coligação, esta funciona como um só partido, sendo que a deliberação isolada da comissão executiva do PSL, intempestiva, sem atribuição e em violação à vontade dos convencionais, malversa o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, verbis. Parágrafo 1º, citado, a coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses intrapartidários. No mesmo sentido, é a resolução TSE 23548/2017, que poupo Vossas Excelências da leitura. Portanto, realizada a convenção e definido que a vaga seria escolhida pela coligação, o partido PSL, isoladamente, não poderia mais praticar qualquer ato, aspas, no processo eleitoral, fecho aspas, exceto por período especificado na norma, para questionar a validade da própria coligação, o que definitivamente não é o caso. José Jairo Gomes, sobre a matéria, assenta que, formada a coligação, aspas, considera-se que os interesses em jogo já não são parciais ou particulares, mas coletivos, isto é, de todos os membros do grupo, o interesse de um dos grêmios consorciados poderá não coincidir com os demais. Cito a fonte. Quinto, presidente, que tendo sido atribuído à coligação a escolha da segunda suplente ao Senado, apenas esta, através da decisão, aspas, da maioria absoluta dos órgãos executivos dos partidos coligados, fecho aspas, poderia deliberar a escolha, não um único grêmio isolado. Como afirmado e demonstrado ao norte, as atas das convenções dos partidos PSL, PSDB, DC e PPS foram expressas. A segunda suplência de Selma Arruda seria escolhida pela coligação, inexistindo nas atas dos demais partidos nada em sentido diverso. A propósito, consta do DRAP, especialmente no evento 29.310, ata de deliberação da Comissão Executiva do Patriota, datada de 7/8/2018, ou seja, após as convenções e quando já deliberada a formação da coligação. Nela, extrai-se o seguinte excerto, aspas, o partido indica ainda o senhor Cláudio Muhammad Jaber, Cláudio Sena, para ocupar a segunda suplência da candidata senadora Selma Rosane Santos Arruda, PSL, fecho aspas. Ora, após formada a coligação, o Patriota reuniu sua comissão executiva e indicou um de seus filiados para a segunda suplência de Selma Arruda, deixando claro que esta vaga, como já havia sido decidido por várias outras agremiações, de fato seria ocupada por pessoa escolhida pela coligação e não por um único partido isoladamente. Este fato, deliberação de que a escolha da segunda suplente se daria pelos coligados, é determinante a influenciar os convencionais das diversas agremiações participantes a concordar com a própria formação do consórcio, ou, quando menos, em admitir o PSL no grupo. Quanto à deliberação da coligação em relação aos candidatos que indicar, dispõe o artigo 13, parágrafo 2º da Lei 9.504/97. Diz o dispositivo, aspas, nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer dos partidos dela integrante,
desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. E continuo. O dispositivo legal é claro. Se o candidato for de coligação, caso dos autos, a substituição demanda a decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados. Se para a substituição se exige deliberação pelos consortes, óbvio e evidente que a escolha, caso a vaga seja da coligação, respeita a mesma forma. Isso afasta o argumento da pretendente no sentido de que, tendo constado da lista de candidatos, haveria ratificação tácita de seu nome, até porque quem assinou o pedido de registro não tinha poderes e nem atribuições para decidir sozinho, aspas, pela maioria absoluta dos órgãos executivos de direção partidária, de direção dos partidos coligados, fecho aspas. Ademais, admitir como correta a tese de que, constando a candidata na lista protocolada no DRAP, bastaria como aceitação tácita de seu nome, a Justiça Eleitoral estaria negando vigência ao artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal, bem como artigo 7º e seguintes da Lei 9.504/97, já que a convenção seria descartável, bastando para concorrer à vaga que o protocolo do nome da pretendente na Justiça Eleitoral. Nesse sentido, por qualquer perspectiva que se veja, 3 conclusões sobressaem. 1. Cléria Fabiana Mendes não foi escolhida em convenção para ocupar a vaga de segunda suplente de senadora. 2. Os convencionais, soberanamente, delegaram à coligação escolher a segunda suplente. 3. A coligação não escolheu a segunda suplente. Admitir no presente caso o remendo que o PSL tentou operar seria ignorar a deliberação dos convencionais, dando mais importância à decisão intempestiva e sem respaldo legal de meia dúzia de dirigentes partidários, não por outro motivo, também chamados de caciques políticos, o que contribuiria, com o devido respeito a opiniões em sentido diverso, para aniquilar a já combalida democracia partidária interna. Tenho sustentado que a inexistência de democracia interna nos partidos políticos é a mola propulsora de diversos males observados no processo político brasileiro, ocasionando, por exemplo, a perpetuação de determinados grupos no poder, a involução ou estagnação da participação feminina na política, os vícios na distribuição das verbas e estrutura das agremiações, intervenções indevidas, destituições arbitrárias, expulsões casuísticas, falta de renovação e, em especial, a subversão ou descumprimento de decisões tomadas pela maioria dos filiados. E aqui, presidente, eu estou transcrevendo um importante excerto sobre o tema da democracia partidária interna, que poupo Vossas Excelências da leitura. Nesta linha de ideias, o próprio TSE tem assentado que a intervenção jurisdicional em determinados atos partidários, objetivando a consolidação ou aprimoramento da democracia interna, é legítima. Veja, aspas, a revisão jurisdicional de atos partidários, no que se inclui a revisitação das diretrizes norteadoras da distribuição interna de recursos públicos destinados a campanhas eleitorais, bem assim a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita entre os candidatos em disputa, não implica em absoluto desprestígio à autonomia partidária, consagrada na Carta Magna e reafirmada na Emenda Constitucional 97, aprovada pelo Congresso Nacional em 4 de outubro de 2017, mas ampara o fortalecimento da democracia interna da própria GREI, contribuindo para o desenvolvimento da política. TSE, cito a consulta, acórdão do ministro Luiz Edson Fachin. Destarte, é função da Justiça Eleitoral garantir que as deliberações partidárias, especialmente aquelas tomadas pelos convencionais, não sejam solenemente ignoradas e ilegalmente modificadas, como se fossem meramente ilustrativas, o que, no caso presente, leva à inafastável conclusão de que apenas a coligação, não um partido isolado, poderia decidir sobre o preenchimento da vaga de segunda suplente de Selma Arruda. Ninguém obrigou o PSL a se coligar, muito menos seus convencionais a delegar a coligação à escolha da segunda suplente da candidata ao Senado. Contudo, se assim o fizeram, procurando o bônus de disputar a eleição unidos com outras agremiações, devem suportar o ônus de ter que se submeter à decisão da maioria dos consortes a partir de então, não sendo admissível a essa Justiça Eleitoral proceder de maneira diversa, senão a de garantir e proteger a observância e manutenção da vontade dos convencionais. Esse regional, diga-se, vem observando rigidamente este postulado democrático, tendo indeferido participação de partido em coligação,
bem como demonstrativo de irregularidade de atos partidários, onde se verificou em cada um deles que a comissão executiva de determinadas agremiações, em violação à decisão dos convencionais, trilhou o caminho diverso daquele soberanamente deliberado. E aqui cito, senhor presidente, precedente do nosso regional, de relatoria do Dr. Bortolucci, o número 0600-723-28-2018, aonde se registrou, aspas, se a convenção do partido deliberou em coligar-se com outra agremiação para disputar o cargo de deputado federal e não outorgou poderes à comissão executiva para deliberar sobre futuras coligações, não é possível a este mesmo partido coligar-se com partido diverso do escolhido pela convenção. E aqui outro precedente da doutora Vanessa, que também cito a fonte, no seguinte sentido, na premissa menor, aspas, a decisão posterior e extemporânea da cúpula do partido não pode se sobrepor ao quanto decidido pelos convencionais, pois só assim prevalecerá a democracia interna dos partidos. Quanto ao tema, cito por oportuno a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, que vou poupar Vossas Excelências da leitura, pois já usou a palavra a douta Procuradora. Anoto que a coligação segue em frente em Mato Grosso, intimada a se manifestar sobre a ausência de escolha da pretensa candidata segundo suplente, nada falou, mantendo eloquente silêncio, que ao contrário do óbvio, diz muito. Portanto, conclusão outra não se chega, senão aquela certificada nos autos pela Secretaria Judiciária e defendida pelo Ministério Público Eleitoral, qual seja, de que Cléria Fabiana Mendes não foi regularmente escolhida em convenção para disputar o cargo de segunda suplente de senadora da República. As consequências jurídicas desta constatação é única, o indeferimento do registro de candidatura. E aqui, presidente, estou transcrevendo todo o normativo, a lei das eleições, as resoluções, o Código Eleitoral, sobre a necessidade da escolha regular em convenção como requisito para o deferimento do registro de candidatura. Estou citando também diversos precedentes do TSE, inclusive um específico também relacionado ao cargo de senador da República, e avanço para a conclusão dizendo o seguinte, portanto, a ausência de escolha da postulante em convenção leva, inevitavelmente, à sua inabilitação para o pleito eleitoral vindouro. Com essas considerações, indefiro o registro de candidatura de Cléria Fabiana Mendes ao cargo de segunda suplente de senador da República e, por consequência, resta indeferida a chapa majoritária respectiva, diante da sua unicidade e indivisibilidade, e cito os normativos respectivos. Estou determinando as certificações de praxe e é como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, observei atentamente o voto do eminente relator. Eu queria só fazer uma consideração. Num passado não muito remoto, coisa de, acho que até a eleição de 2010, se não me falha a memória, os partidos não davam a menor importância para aquilo que se era definido em convenção. Tanto isso é verdade que a ata de convenção ela era guardada dentro do próprio partido. Não havia necessidade de se dar publicidade logo em seguida ao período de fechamento das convenções. E era muito comum, pelo menos se ouvia muitas histórias nesse sentido, de que mesmo após o término do período de convenções, se alterava as atas sem o menor compromisso com aquilo que foi deliberado. De forma alguma eu estou querendo dizer que isso aconteceu no presente caso. Aqui no presente caso está claro que o partido fez uma deliberação em convenção e após o período das convenções tentou fazer um aditamento daquilo que foi deliberado em convenções por órgão fracionário do partido e não pelo seu órgão pleno, pelo seu conjunto, pelo pleno. E isso não é desimportante à medida que o artigo 8º da Lei das Eleições, e eu peço vênia aqui só para relembrar o que dispõe esse artigo, diz o seguinte: a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto.
do ano que se realizarem as eleições, levando-se a respectiva ata em livro aberto, publicado pela Justiça Eleitoral, portanto agora com a chancela da Justiça Eleitoral. E aqui tem um detalhe, publicado em 24 horas em qualquer meio de comunicação, ou seja, tem que ser dado publicidade àquilo que os partidos escolheram em convenções. E por que isso? Uma das razões é para que se tenha isonomia entre os candidatos, paridade de armas, uma série de outras questões que antigamente nós sabemos, e muitas vezes não era observado. Então o que eu vejo, senhor presidente e eminentes pares, é que ainda os partidos políticos, alguns deles, uma boa parte, ainda não se atentaram para a importância de se dar cumprimento àquilo que foi deliberado. Seria a mesma coisa que nós produzirmos aqui um julgamento colegiado e algum dos membros aqui, por esponte própria, resolver alterar aquilo que foi deliberado por um colegiado. Então, certas questões precisam ser amadurecidas e precisam ser cumpridas aqui pelos partidos políticos, e a Justiça Eleitoral cumpre o papel aqui de fiscalização e de análise de que aquilo que foi deliberado nas convenções está sendo respeitado na hora do pedido de registro de candidatura. De modo, senhor presidente, que com essas breves palavras, eu não vejo outra alternativa, pelo que entendi da situação de fato, narrada pelo eminente relator, a não ser acompanhar o brilhante voto do eminente relator. É como voto, senhor presidente. Doutora Vanessa. Senhor presidente, primeiramente gostaria de parabenizar pelo voto, doutor Ulisses. E aqui registrar meu repúdio à atitude do nobre advogado em ofender e fazer ataques pessoais a um membro desse tribunal. Há meios para tanto, se há provas do que fala, mas não é assim numa sessão eleitoral que se ataca um membro desse tribunal. Nós estamos falando aqui de independência funcional. Os membros têm que ter tranquilidade para decidir, de acordo com a motivação que expõe na sua decisão. E por isso deve ser respeitada a decisão, mesmo que não concorde com ela, né? Existem os meios e instrumentos para a reversão, mas um ataque dessa forma realmente vilipendia a independência funcional. Com relação à causa, senhor presidente, eu concordo com todas as razões acerca do indeferimento da candidatura da requerente, da senhora Cléry. Como bem exposto pelo relator e também pelo doutor Ricardo, a respeito da fundamentação, a questão da vontade partidária que aqui não foi respeitada. Não vejo também possibilidades de uma ratificação. Não dá para compreender que o próprio requerimento de candidatura, o registro pela coligação, não sana o vício apontado. E então, de forma que eu não vejo como não indeferir o registro da candidata. Entretanto, eu tenho só um ponto de divergência, que é com relação ao indeferimento da chapa majoritária. Eu entendo que aqui, neste caso, é possível a aplicação do artigo 13 da Lei das Eleições, que permite, que é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver o seu registro indeferido ou cancelado. Então, assim, um indeferimento do registro, né, fala registro indeferido, permite que haja a substituição da candidatura. Então, assim, eu só nesse ponto em específico que eu não concordo com as razões
inclusive da Procuradoria, de que o fato de não ter sido escolhida não se torna candidata. Realmente, nós não poderíamos deferir uma candidatura de alguém que não foi escolhido em convenção pelas razões do voto do outro relator. Mas aqui nós estamos num processo, né, jurisdicional, onde nós temos como parte a coligação que requer a candidatura. Então, assim, para fins processuais, ela é candidata, né? E nós estamos indeferindo a candidatura dela. Então, há possibilidade, no meu entendimento, de se aplicar o artigo 13 da Lei das Eleições e permitir que se faça a substituição. Então, só nesse ponto eu divirjo e proponho para que, no tocante à majoritária, seja permitido a diligência, né, e a substituição pela coligação. Presidente, só me permite uma consideração frente ao que a doutora Vanessa coloca e que de oportuna relevância. Inicialmente, quero agradecer as palavras iniciais. A questão da substituição e como ela vai ser feita, isso seria algo para se debater em autos próprios. Então, evidentemente que o advogado da candidato, da coligação, né, entendendo que está autorizado a substituir, se o eventual indeferimento prosperar, vai fazer o pedido da substituição nesta corte. A forma como o voto se apresenta, evidentemente que ele se apresenta com o que nós temos. Claro, se a corte deliberar pelo acolhimento do voto que proferir e a situação permanecer daqui até o final como ela foi colocada aqui, né, o registro da chapa majoritária estaria indeferido. Contudo, evidentemente que, havendo um pedido de substituição a ser deliberado por essa corte, e se eventualmente essa substituição for acolhida e deferida, esse status com relação a titular e o primeiro suplente, ele se modifica, porque eles tiveram um registro deferido e estariam, né, evidentemente, se prosperar o voto que proferir, estariam apenas inabilitados por conta da segunda suplente, né? Então, a própria conclusão do voto, ela só se dá desta forma, evidentemente, sem saber se é que vai ser requerida a substituição. Se for requerida, isso seria analisado em autos próprios e, eventualmente, deferida a substituição, essa situação, evidentemente, que ela se modifica, né? É assim que eu entendi ao produzir meu entendimento. Só fazer uma ponderação, de maneira alguma, doutora Vanessa, quero interferir no raciocínio de Vossa Excelência, mas o fator que me fez aqui analisar sobre a impossibilidade, pelo menos por hora, não quer dizer que, vindo outros argumentos, não possa mudar. Mas se a base para o indeferimento da candidatura, do registro de candidatura da postulante, da suplente, isso, da postulante a segunda suplência, é a ausência de escolha dela em convenção, como é que eu posso substituir alguém que nunca foi escolhido? E aí, me pareceu, porque se a norma, e até por isso fiz questão de ler o artigo 8º, se a lei impõe aos partidos políticos que essa escolha seja feita dentro de um tempo e modo, principalmente dentro de um tempo devido, qualquer escolha posterior a essa data, que não seja por substituição de candidato, de postulação a registro de candidatura, seria escolher alguém fora do período das convenções. Só fazendo uma parte aí para trazer novos elementos. Certo. Para mim, no meu entendimento, a lei das eleições permite a substituição, né? E aí não seria atemporal, porque ela abre essa exceção, né? De permitir essa substituição fora do tempo e modo correto. E então, Vossa Excelência, pelo que externou, concorda com a tese que a Procuradoria trouxe
de que ela não seria considerada candidata. E o que o doutor Ulisses falou agora posteriormente, não, estou indeferindo aqui, tal, mas acho que isso tem que ficar bem claro se ela pode ser ou não substituída. E acho que isso tem que ficar definido por esse tribunal, se é possível a substituição. É uma situação que eu gostaria de colocar à apreciação de Vossa Excelência, até porque essa questão, como já analisamos, é de absoluta pertinência, né? É o artigo 13, parágrafo 3º, que demanda para substituição que ela ocorra em determinado prazo, né? Mas me parece que essa discussão sobre a possibilidade de substituição ou não, nós não podemos travar aqui agora, mas num eventual pedido que for formulado. Porque se um eventual pedido formulado for deferido, a candidatura majoritária está deferida, né? Então, doutor Ulisses, mas aqui sustentou-se a tese dessa impossibilidade. Tá? Sustentou-se a tese dessa impossibilidade, né? Então, só para deixar claro de que é possível. Senhor presidente, queria pedir vista dos autos para estudar, mais bem estudar. Eu quero compartilhar também seu pedido de vista. O doutor Bortolucci aguarda, o desembargador Sebastião. Aguarde, chefe. Aguarda. O relator. Só colocar a proclamação provisória. Excelência, pedir para me desculpar. Pois não, o senhor acha que devia realmente desculpar. Realmente, eu peço desculpas ao eminente relator do processo, que eu me excedi, trazendo algo de fora dos autos, não tem justificativa, peço que me perdoe. Sobretudo que eu trouxe o nome de uma pessoa, presidente da instituição OAB, que eu respeito muito essa pessoa, inclusive sou amigo dele, devo favor até a ele. Era só, peço que tenha perdão. Obrigado. Ok, então o relator indeferiu o registro da segunda suplente e que foi acompanhado pelo primeiro vogal. A segunda vogal divergiu em parte. Pediu vista o doutor Antônio Veloso Peleja, em que o sexto vogal também quer compartilhar o pedido. O quarto vogal e o quinto vogal aguardam. Pela resolução do registro, necessariamente tem que voltar na próxima sessão, quinta-feira. Está encerrado a pauta judicial, passemos à pauta administrativa. Eu tenho em mesa 1.7 administrativo, 0601-541. É um processo administrativo proposta de alteração da resolução, minuta da portaria, ratifica e estabelece novas classes. Não é esse não, por favor, é outro. A designação de magistrado para atuar como juízes auxiliares nas eleições gerais de 2018. Eminentes pares, aqui é uma proposta de designação do juiz de direito para atuar como auxiliar de juízes eleitorais deste Estado nas eleições gerais de 2018, tendo em vista que algumas zonas eleitorais são compostas por vários municípios distantes em razão da extensão continental. Isso vem ocorrendo em todas as eleições já realizadas. Então, aí uma proposição, inclusive, da Corregedoria, e eu estou encaminhando o voto no sentido de aprovar o termo da minuta da resolução, designando uma série de juízes para determinados municípios estratégicos do Estado de Mato Grosso. Todos estão de acordo? É uma proposição da Corregedoria. Então, o Tribunal aprova a unanimidade a designação de magistrados para atuarem como juízes auxiliares nas eleições gerais do corrente ano. Eminentes pares, eu solicito agora ao digno diretor a fazer a leitura dos acordos em sessão. Leitura de acórdãos com publicação em sessão. Acórdão 26.938, referente ao processo PJE 600.449. Acórdão 26.939, atinente ao processo 600.430. Acórdão 26.940, atinente ao processo 600.667. Acórdão 26.942, referente ao processo 600.733. Acórdão 26.943,
atinente ao processo 601.041, e acórdão 26.941, referente ao processo 600.560. Todos os referidos processos foram julgados na sessão 8.612, no dia 21 de setembro de 2018. Eu agradeço a todos e a todas e declaro encerrada a presente sessão.